letra D, né? Então, a verdadeira afirmativa 2, 3 e 6. Então, vou falar só as que estão erradas, né? Então, por que que a 1 está errada? Que fala que os glicerofosfolipídios têm um papel importante na sinalização, onde a fosfatidilcerina, na face externa, já está errado, né? Porque a fosfatidilcerina, ela fica na face interna, e a fosfatidilcolina é que fica na face externa. Aí, quando ocorre, a célula está morrendo, entrando em apoptose, na verdade, é a fosfatidilcerina, que está lá na face interna, e ela vai expor para a face externa, né, para sinalizar a célula para entrar em apoptose, tá? Então, aqui está ao contrário. Aí, depois, a questão 4, né? Aqui fala, a distribuição da composição de lipídios, da bicamada lipídica, em muitas membranas, é de forma simétrica entre as monocamadas interna e externa. Aí a gente sabe que não. Essa composição, ela não é simétrica, né? Ela não é simétrica nem entre as espécies e nem entre as células, que vocês viram lá na aula, né? Que dependendo da membrana, da célula, ela tem uma composição, varia essa composição, né, lipídica. Aí, a afirmativa 5, o sistema rígido do anel esteroide aumenta a liberdade das cadeias vizinhas de ácidos graxos. Na verdade, diminui, né, essa liberdade, esse anel de esteroide, tá? Aí depois a questão 2. Professora, a senhora está apresentando, não estou conseguindo ver essa apresentação, não sei se é minha internet. Não, vocês têm aí o Forms, né, que vocês receberam por e-mail. Você está olhando no Forms? Vocês não receberam por e-mail? Ah, sim, professor. Não, eu só pensei que a senhora estava apresentando, mas tudo bem. Ah, tá. Mas você está conseguindo ver? Sim. Ah, tá. Teve alguém que pediu para entrar e agora sumiu. Não deu nem tempo. Não sei agora quem que é, não deu tempo de ver. Bom, teve gente que saiu aqui, deve ter caído, né, a internet. Aqui na questão 2, que era em relação às junções, né, de ancoragem. Assinale a alternativa correta. Então, a alternativa correta foi a E, né, que tem a afirmativa 3, 4 e 7, correta. Aí eu vou falar aqui as que estão erradas. Então, a 1, ela está errada. As junções que empregam as proteínas pertencentes, as junções que empregam as proteínas pertencentes à família das, na verdade aqui está integrinas, mas das caderinas. Por quê? É as caderinas que têm a função de resistir às forças externas que afastam as células, né? A caderina está lá unindo célula a célula, tá? E então tá errada. Não é integrina, é caderina. Aí a afirmativa 2. As proteínas da família caderina, na verdade, é ao contrário, é da família integrina, que possui aquela capacidade de transmitir sinais em ambas as direções, célula matriz. Então, é a família integrina, tá? Depois, a afirmativa 5. A proteína caderina, aí não é integrina. É composta de 2 subunidades de glicoproteína transmembrana, denominadas alfa-beta, lembra? Que são as subunidades da integrina, né? E aí fala que atravessa a membrana celular, uma pequena porção intracelular e um grande domínio extracelular. Então, é a integrina. Depois, aqui a 6, né? Aqui fala da junção de oclusão, né? Ou ocludina. Aí fala da característica da junção de oclusão, né? Que ela tem essa função de impedir as moléculas de uma forma seletiva, tudo, né? Só que aí, baseado nessas informações, as ocludinas estão sempre posicionadas na porção basolateral da célula? Não. Elas estão na porção apical, né, no domínio apical da célula, tá? Aí depois, vamos lá, a terceira questão. Aí a terceira questão era para associar, né, então a alternativa correta é a B, tá?
Tá? Então, a sequência é CEADB. Então, aqui, C, né, que é a substância fundamental amorfa, é que tem a ver com essa afirmativa, né? A substância fundamental amorfa é um gel aquoso, líquido, semifluido, incolor, sem forma, né? E aí vai falando da função, né? Que atua no preenchimento dos espaços, lubrificante, barreira de penetração, etc. Aí depois a E, o glicosaminoglicanos, né? Que são os polissacarídeos longos lineares, compostos de unidades de sacarídeos de repetição, e comumente sulfatadas com cargas negativas aniônicas atrás sódio e água, dando resistência à compressão. Então, são os glicosaminoglicanos. Depois, os proteoglicanos que possuem a A, né? Possui uma proteína central que se associa covalentemente aos glicosaminoglicanos. Aí, depois, D, as glicoproteínas adesivas, né? Que têm o papel na adesão das células à matriz. E depois a B, ácido hialurônico, né, que é a diferença do ácido hialurônico, ele é um glicosaminoglicano, só que ele não é sulfatado, né, então é uma proteína ligante com unidades de sacarídeas não sulfatadas, tá? Aí depois a 4, questão 4, é a alternativa D, que tá, para anotar a correta, né, então 1 e 2 correta. Então, por que a 3 está errada? Aqui fala, né, que a primeira afirmativa, que o colágeno do tipo 4 está presente nas membranas basais, formando uma rede bidimensional com a função de aderência e filtração. Isso aqui está certo. Aí depois, já o colágeno do tipo 2 está presente na matriz óssea. Aí vocês viram que não, né? Na matriz óssea é o colágeno do tipo 1. E agora vocês estão até vendo na cartilagem, né? Que na cartilagem que é o colágeno do tipo 2. Aí agora que a 4 também está errada. O processo de formação das fibras elásticas é chamado de elastogênese. Neste contexto, as fibras eulanínicas são consideradas imaturas com a presença de fibrilina e nenhuma quantidade de elastina, não apresentando, portanto, elasticidade. Então, essa característica é das fibras oxitalâmicas, né? Então, as eulanínicas, elas possuem um pouco, sim, né, de elastina. Aqui a afirmativa 5. A quantidade de tecido adiposo em um indivíduo pode estar associada à regulação do peso a curto prazo, controlando o apetite e o metabolismo diariamente, através da leptina e a insulina. Aí vocês viram que a curto prazo são os outros hormônios que ficam lá no estômago e no intestino, que é a grelina e o peptídeo Y, né, YY. A leptina e a insulina, ela controla o peso a longo prazo, tá? Tá errado. Professora, não quer que eu projete a prova aqui em PDF para ir acompanhando? Então, eu não sei porque eles não têm, não tá todo mundo com a prova aí? Vocês não estão vendo a prova? Quem que não está conseguindo ver a prova? Tá falando daquela que tá no e-mail? É. Ah, tá, ok. Não, eu falo assim, ó, porque eu mandei para eles, né? Aham. Aí, vocês estão acompanhando a prova? Sim, professora. Ah, Sim, senhor. então tá bom. Tá bom. Aí, então vamos lá, agora a 5. A correta, para marcar a correta é a alternativa A, que tem a afirmativa 1, 5 e 6 corretas. Então, a afirmativa 2 está errada. Então, as organelas delimitadas por membranas importam proteínas por 3 mecanismos de transporte, através de poros nucleares, né? Translocadores proteicos localizados, por exemplo, no retículo endoplasmático. E aí não é no retículo endoplasmático, né? Vocês viram que é nas mitocôndrias, esses translocadores, né? Então, tá errada. E a mesma coisa aqui. Vesículas de transporte a partir das membranas de mitocôndria. É ao contrário, né?
é as vesículas de transporte a partir, por exemplo, do retículo endoplasmático. Então, está invertido. Aí, a afirmativa 3. O sistema de endomembranas aparentam terem evoluído de pequenas bactérias que foram incorporadas pela célula, com a qual vivem em simbiose. Essa característica é a característica do quê? Da origem das mitocôndrias, né? Da bactéria se incorporar lá na célula, né? É a teoria da origem da mitocôndria. Da teoria do sistema de endomembranas é em relação à invaginação das membranas, em relação àquela comunicação intensa que tem entre as organelas e acabou tendo a invaginação da membrana, né? Separando ali as organelas. Depois a 4, a via secretória constitutiva divergem da rede cis-Golgi e depende de sinalização celular por meio de sinais exógenos, que podem ser hormônio ou neurotransmissor para liberar a secreção. Então, primeiro, a via secretória constitutiva, ela não necessita de sinalização, né? Então, por exemplo, a secreção de lipídio, de proteína, né? De uma nova membrana, por exemplo. E outra coisa que está errado, que divergem na rede cis-Golgi. Na verdade, a via secretória, ela diverge na rede trans, né? Golgi, porque a cis fica voltada para onde? Para o retículo, né? Aí depois a 6. A 6 também é para assinalar a correta. A correta é a alternativa A, 3, 4 e 6. Então, a 1, ela está errada. Então, fala aqui. O LECT, né, que é aquele fator inibidor, né, tipo casal, linfoepitelial, né? Então, o LECT, por meio de suas interações com as KLKs, que são aquelas enzimas, né, serina protease, em pH baixo, impede a clivagem dos desmossomos. Então, aqui está falando que o LECT, por meio das interações com as KL, impede a clivagem dos desmossomos em pH baixo, na verdade, é em pH alto, né, alcalino. No entanto, à medida que ocorre a alcalinização do pH, na verdade, é à medida que ocorre a acidificação do pH, que conforme vai produzindo a queratina, aumentando, né, a queratina no citoplasma, aquele citoplasma vai ficando mais eosinofílico e mais ácido, né? E aí, lá naquelas porções apicais, superficiais, lá do extrato córneo, a LECT libera, né, as KLs, e por isso consegue degradar os desmossomos e vai liberando a liberação ali dos queratinócitos, né? E aí, por isso, acaba formando aquela camada ali de queratina que descama. Então, tá ao contrário. Aí, a afirmativa 2. As células precursoras dos melanócitos migram do tubo neural. Na verdade, essas células precursoras dos melanócitos migram da crista neural, né? Lembra? E depois entram na epiderme, do extrato basal. Depois, a afirmativa 5. A distribuição dos pelos é influenciada em grau considerável pelo paratormônio, só que, na verdade, é pelos hormônios sexuais, né? Então, deixa eu desligar aqui, parece que Então, o desenvolvimento, né, a distribuição dos pelos é influenciada ali pelos hormônios sexuais. Depois, a afirmativa 7. A borda da prega cutânea que cobre a raiz da unha é o eponíqueo, né, que também é composto de queratina dura, por conseguinte, ela não descama. Já a camada epidérmica espessada, o hiponíqueo, fixa a borda livre à placa unguial, à ponta do dedo. Então, tá trocado aqui os termos. Aí, a questão 7. É para marcar as afirmativas falsas, né? Aí, as falsas
Considera aqui a alternativa C, que é a afirmativa 1, 5 e 7. A primeira, então, está errada. O paratormônio estimula a atividade dos osteoclastos e a absorção óssea pelos receptores PTH presente nos osteoclastos. Só que vocês viram lá que os receptores para PTH ficam nos osteoblastos, né? Que aí estimula a síntese de Hankel, né? Que é molécula ligante do Rank, por sua vez, se liga nos receptores Rank, tá? E nas células nas células pré-osteoclastos, fazendo com que eles se diferenciem em osteoclasto maduro. Então, a gente viu lá que o paratormônio, ele se liga nos receptores dos osteoblastos e não do osteoclasto, né? E aí, o osteoblasto, por sua vez, vai interagir, produzir a molécula Hankel, né? Vai se ligar nos receptores lá do osteoclasto e o osteoclasto se diferencia. Aí, depois, que tá errado agora aqui. Aqui a 5, né? Depois da menopausa, a terapia de reposição hormonal com compostos semelhantes ao estrogênio é efetiva na progressão da osteoporose. O mecanismo de seu efeito protetor é o aumento da absorção de cálcio no trato gastrointestinal. Não, né? Até no Gaito tem o exemplo do estrogênio, e o estrogênio, na verdade, ele vai se ligar nos receptores do osteoblasto para produzir a osteoprotegerina, né? E a osteoprotegerina, por sua vez, vai também inibir aquele processo do osteoclasto, né? De absorção. Então, vai inibir a absorção óssea, tá? O estrogênio. E não tem a ver com esse mecanismo de aumentar a absorção de cálcio no trato gastrointestinal. Depois, a afirmativa 7. O hormônio paratireoide controla diretamente a taxa de formação do 25-hidroxicolicalciferol no fígado. Só que, na verdade, o hormônio paratireoide, ele vai atuar no rim, lembra, lá no córtex do rim, e ele vai converter o 25-hidroxicolicalciferol em 1,25 de hidroxicolicalciferol, né? Porque o 25-hidroxicolicalciferol, ele é formado no fígado, tá? E o paratormônio, ele vai agir no rim, para converter ele em 1,25 de hidroxicolicalciferol, lá no rim. Aí, depois, a 8ª. Em relação ao desenvolvimento embrionário, responda a alternativa correta, né? Deixa eu ver quantas tem aqui. Então, a alternativa correta é a B. Então, a A, por que está errada? 3 fases principais estão envolvidas nesse processo. O crescimento relaciona-se com a divisão celular. A morfogênese... O crescimento relaciona-se com a divisão celular. A morfogênese é a fase em que as células assumem suas funções no tecido, isto é, se especializam em determinadas funções. Então, na verdade, essa parte das células assumir as suas funções, se especializar, né? Essa parte é da diferenciação, tá? É a fase D de diferenciação. Aí, a outra, que é por último, né? Só que, na verdade, não é por último, que seria o desenvolvimento da forma, tamanho e outras características das células e tecidos, que seria a morfogênese, tá? Então, primeiro vem a fase, o crescimento relaciona-se com a divisão celular, aí depois a morfogênese, que seria o desenvolvimento da forma, tamanho e outras características, e a diferenciação é que quando as células assumem as suas funções específicas. Depois, a C está errada. O principal estímulo hormonal para a ovulação é a elevação brusca de hormônio folículo estimulante produzido pelo ovário. Então, não é no ovário, né? O hormônio folículo estimulante é produzido na hipófise, tá? E aí, o hormônio folículo estimulante produzido na hipófise, que vai estar atuando lá no ovário, e aí vai estar produzindo o estrogênio, tá? AD. A reação de capacitação dos espermatozoides está relacionada com o aumento do influxo de cálcio na membrana dos espermatozoides e a capacidade do espermatozoide se libertarem das ligações com o epitélio da tuba através de um movimento de chicote.
essa afirmativa tem a ver com a reação de hiperatividade, né, e não de capacitação. De capacitação é aquela que o espermatozoide tem enquanto ele está no seu movimento de natação lá no trato reprodutor feminino, ele vai perdendo aquelas moléculas de colesterol, de glicoproteínas, né, para o acrossomo dele ficar livre e depois ele poder penetrar na camada lá do ósito. Aí, não estou nem enxergando direito, gente. As células da crista neural têm origem endodérmicas. Então, as células da crista neural, ela tem origem ectoderma, né, do ectoderma, né? Então, não é endodérmica. Aí, depois a F. Inicialmente, há uma ampla conexão entre o saco uterino e o intestino médio, mas após o dobramento lateral, a conexão fica reduzida a um canal ou ducto vitelino, sendo essa porção do intestino a primeira a ser formada em relação ao intestino anterior e posterior. Na verdade, não, né? O intestino anterior e posterior forma primeiro, com o dobramento do embrião. E aí, por último, que forma o intestino médio, né? Quando fecha aquela região do meio do embrião. Aí depois é a questão 9, né? Considere a alternativa correta. Tomando a glicina como exemplo, podemos dizer que os aminoácidos, né? A exceção da prolina, possui pelo menos um carbono quiral, o que significa dizer que este carbono possui 4 ligantes diferentes, assimetria, né? Só que, na verdade, os aminoácidos que não possuem, né, assimetria é a prolina, né, e não a glicina. E aqui a afirmativa fala que a glicina, tomando como exemplo, é que possui os 4 ligantes diferentes, que é assimétrica. Então, é ao contrário. Aí, depois, a afirmativa 5. Eu nem falei qual que é a alternativa que está correta, mas a alternativa que está correta aqui é a C, né? Que é para marcar, é a correta ou é a incorreta? Peraí. É a correta. Então, a correta é a 2, a 3 e a 4. Aí, voltando aqui, né? Então, a 5 está errada. Quando fala que em relação à característica aqui quanto à estrutura secundária de uma proteína, né? Aqui está falando toda a característica de uma alfa-hélice. E aqui está colocando a forma de folha pregueada, de beta pregueada, né? Aí vocês viram que a folha beta pregueada, elas formam as pontes de hidrogênio, ela acaba se formando lateralmente e elas vão tendo aquela disposição paralela ou antiparalela, né? Então, aqui é da alfa-hélice. Aqui, 10. A 10 foi que anulou, né? Porque, sem querer, eu coloquei ela, transcrição e tradução. Aí, vocês já até sabiam o que era o tema, né, da tutoria. Foi o próximo tema, né? Bom, então, aqui a 11. A 11 já é com a professora Luísa, né, Luísa? Já são as minhas, né? Deixa eu ligar aqui minha câmera. Já estou no fim do dia, no fim da vida. Eu também. Todo mundo. Mas bora lá. Eu vou olhar aqui, eu tô com a prova. 4 da manhã, professora. Nem me fale isso. Bora lá. Eu tô aqui com a prova em PDF, né? E tô com o meu arquivo que tem o gabarito. Então, eu vou olhar um e outro, aí vocês tenham uma paciência comigo, tá? Então, a primeira, a 11, né? A questão 11 falava assim: assinale a alternativa que possui somente acidentes ósseos do osso húmero. Bem tranquilo, se você conhece o húmero, você conseguia resolver, né? Essa era a questão, a correta era a letra A, que a alternativa tinha cabeça, colo anatômico, colo cirúrgico e tubérculo maior. Na letra B, eu tenho fossa poplítea e processo espinhoso, que não são do húmero, tá? Na letra C,
eu tenho fóvea, processo tifóide, que não são do úmero. E na letra D, nenhuma dessas coisas, nenhuma dessas estruturas são acidentes do úmero, tá? Então, a única correta era a letra A, que todos esses acidentes eram do úmero. A segunda já era mais difícil. A 12, 12ª, falava assim. É uma questão que eu peguei, tá? Eu peguei de um concurso, tá aí a referência, né? Dizia assim: analise os cortes anatômicos que foram adquiridos com o paciente em decúbito dorsal. Leia as afirmativas feitas a seguir, leia as alternativas feitas a seguir e assinale a alternativa com afirmativas verdadeiras. Aí eu tinha aqui 3 imagens, né? Uma imagem 1, uma imagem 2 e uma imagem 3. E eu tinha algumas afirmativas sobre a imagem. A correta dessa questão 12 era a letra D de dado, tá? Correto era a afirmativa 1 e a afirmativa 2. Então, a afirmativa 1 diz assim: respectivamente, podemos relacionar as imagens na sequência como corte axial, corte coronal e corte sagital. Tá correto. A afirmativa número 2 fala assim: pode-se observar o eixo antero-posterior nas imagens 1 e 3. Está correto também. O eixo antero-posterior é aquele que cruza da frente para trás, né? Então, você consegue ver ele na imagem 1 e na imagem 3, tá? Você consegue visualizar. Não dá para ver na imagem 2, né? Porque ele está atravessando aí. Então, você não conseguiria visualizar o eixo, tá? Na imagem 2, você só pode visualizar o eixo longitudinal e o látero-lateral. Então, veja bem como ele falou aqui, pode-se observar o eixo, tá? Então, essas estavam corretas. Já a afirmativa 3 diz assim: o eixo látero-lateral pode ser observado na imagem 3. Não dá para ver, né? Porque ele está de atravessado, então você não poderia visualizá-lo aí. E a afirmativa 4 diz assim: o corte da imagem 2 divide o corpo em 2 partes, sendo uma superior e uma inferior. Mentira, né? A imagem 2 divide o corpo em uma parte anterior e uma parte posterior, porque é um corte coronal. Bem tranquilo. Não era uma questão também tão difícil, para vocês verem que é uma questão que caiu em concurso, tá? Então, tranquilo, era só pensar um pouquinho que ia dar certo. A 13. Deixa eu pegar aqui. A 13 dizia assim: a caixa torácica é formada pelas vértebras torácicas, as costelas, as cartilagens costais e o osso externo. Sobre a classificação das costelas, assinale a alternativa verdadeira. A letra A falava apenas assim: as costelas verdadeiras articulam-se diretamente com o externo. Essa alternativa não está correta, porque mesmo as costelas verdadeiras articulam-se com o externo através das cartilagens costais, né? Então, eu tenho a costela, a cartilagem costal própria dela e o osso externo. As falsas, elas se articulam com o externo também, só que através da cartilagem costal da vértebra da costela que está em cima, né? Então, a alternativa A estava errada, porque as costelas, nenhuma costela, na verdade, articula-se diretamente com o externo. Nos livros, quando a gente pega, né, e eles falam, articulam-se diretamente com o externo, aí sempre tem vírgula, através da sua cartilagem costal, ou através da sua própria cartilagem costal. Eu até conferi isso nos livros esses dias, tá? Então, essa frase não está correta porque não tem essa continuação, né? Eu preciso dizer que elas se articulam através das cartilagens, não é diretamente ali encostado, preciso desse intermediário, certo? Aí a letra B dizia assim: as costelas flutuantes não têm serventia nenhuma. É mentira, né? Eu até comentei isso com alguns alunos, não sei se eu comentei em todas as subturmas, mas as costelas flutuantes têm serventia sim, né? Porque elas são inserções musculares. Tem alguns músculos que se inserem nelas, então elas têm alguma serventia. Elas só não se articulam com o externo, talvez elas não tenham serventia na caixa torácica, no gradil costal, mas elas também não é que elas não tenham serventia nenhuma, né? Elas têm alguma serventia sim. A correta era a letra C. As costelas falsas são aquelas que se articulam com o externo a partir da cartilagem costal da costela superior.
E a letra D dizia assim: como a coluna vertebral é rígida, não há movimentos entre os ossos da caixa torácica. Mentira, tá? Há movimentos entre os ossos da caixa torácica. Ainda hoje eu falei isso em sala de aula, hoje de manhã, né? Que as vértebras torácicas se movimentam entre si. As costelas também se movimentam, tá? Justamente para a gente poder respirar, né? Imagina se elas não se movimentassem. Como é que você ia expandir o tórax para puxar o ar? Você não ia conseguir, tá? Então, elas sim se movimentam. Não é a caixa torácica não é um arcabouço rígido, tá? É um arcabouço resistente, mas se movimenta sim. Inclusive, os movimentos são bem característicos, né? Então, tá. Eu vou lendo aqui até o final das minhas questões. E aí, se vocês ainda tiverem dúvidas sobre alguma, eu volto e a gente discute, tá? A 14. 14 ainda é minha, peraí. A 14 falava assim: os ossos da cabeça são divididos em viscerocrânio e neurocrânio. Ao todo, são 28 ossos que juntos dão estrutura para a nossa face e protegem o encéfalo. Sobre as particularidades dos ossos da cabeça, assinale a resposta correta. Essa correta era a letra B, tá? De bola. A letra A falava assim: as conchas nasais, superior, média e inferior, são acidentes ósseos do osso etimoide. Não, né? Os acidentes do etimoide são só a concha superior e a média. A inferior não é um acidente ósseo do etimoide, é um osso sozinho. Lembra que eu falei isso? Aí a letra B é a correta. A letra C, o palato duro é formado pelos ossos maxilo-palatinos e forma a parte inferior da cavidade oral e superior da cavidade nasal. Não, né? É o contrário. É a parte inferior do nariz e a superior da boca. Então, aí está invertido. E a letra D fala assim: o septo nasal divide a cavidade nasal em duas, pode ser visualizado de um corte mediano e da vista anterior. Ele é formado pelo osso etimoide. Não, ele é formado pelo osso etimoide e pelo osso vômer, né? Então, não é formado só pelo osso etimoide. Por isso, essa questão está incorreta. Deixa eu ver qual é o número da próxima. A próxima é a 15. 15. Fala assim: sobre os acidentes ósseos, podemos considerar que essa correta também era a letra B, né? Que dizia assim: fóvea quer dizer pequena cova, é um acidente que pode ser uma pequena depressão ou uma área mais lisa, forma articulações. Essa é a correta. A letra A fala assim: forame é um acidente em forma de depressão estreita e alongada, que não atravessa os ossos. Isso é um sulco, tá? Que é estreito e alongado, não é um forame. A letra C fala: cabeça é um acidente arredondado que fica nas extremidades de ossos longos e que geralmente formam pares no mesmo osso. Não, o que formam pares são côndilos, né? Não é a cabeça. A cabeça é só uma mesmo. E a D fala assim: tuberosidade é um acidente formatosférico pequenos, parecido com bolinhas. Não, isso daí são tubérculos, né? Tuberosidade, na verdade, é grande, rugoso, tem uma textura, né? Tem aí um aspecto diferente. Pequenas bolinhas são tubérculos, não tuberosidade. Não, deixa eu ver aqui qual é o número. A questão 16, que é a minha última, né? Ela fala assim: analise a imagem da ressonância abaixo, em um corte sagital, e assinale a resposta correta. Aí tinha uma imagem aqui de uma ressonância, né? Mostrando uma coluna, bem bonita essa imagem, tá? Mostrava uma coluna lombar e o sacro, tá? E aí a correta dessa questão era a letra B. Falava assim: tinha um círculo, né, vermelho na imagem e uma setinha amarela apontando a estrutura. E falava assim a letra B, que é a correta, B de bola. O círculo em vermelho mostra a condição em que o disco intervertebral perdeu suas propriedades funcionais, tá? Então, nós conversamos sobre o disco e eu até falei a vocês que o meio dele é chamado de núcleo pulposo e ao redor ele é chamado de anel fibroso, né? E aí, quando há muita sobrecarga, esse núcleo pulposo estoura e vaza, né? Que é o que a gente consegue ver nessa ressonância aqui, é uma hérnia de disco. Você não precisava nem saber qual era o nome do negócio, né? Da condição, tá? Mas aqui, com certeza, o disco perdeu a sua funcionalidade, porque ele já não tá. Você pode até ver que ele está bem mais estreito. Esse disco circulado, né? Tá bem mais estreito que os outros, porque ele já não está mais amortecendo da mesma forma. Vamos ver uma por uma. A letra A fala assim:
Na imagem, podemos ver corpos vertebrais de vértebras torácicas, processos transversos e discos intervertebrais. Primeiro que essas vértebras não são torácicas, elas são lombares, tá? Mas caso você não soubesse que elas são lombares, que se trata do final da coluna, né? Tudo bem. Você poderia saber que ela está errada, porque aqui você nunca vai enxergar os processos transversos, tá? Eles são processos laterais. Nesse corte sagital aqui não é possível ver os processos transversos, só os espinhosos. Se fosse um corte coronal, você ia conseguir ver o transverso. Então, você precisava saber a anatomia básica. Se você soubesse, você não ia marcar essa letra A. A letra C fala assim: o círculo vermelho marca a condição em que a estrutura do disco intervertebral lesionada é o anel fibroso. Não, né? Falei para vocês. É o núcleo pulposo que estoura e vaza. Aí, D de dado. O disco intervertebral é altamente inervado e por isso a condição destacada pelo círculo vermelho causa muita dor ao paciente. Não. O disco ele é formado de fibrocartilagem, né? Ele não é inervado. Só que aqui atrás, eu também comentei com vocês, né? Estava até naquele formulário lá, passa a medula espinhal. Ela fica aí nesse lugar para ela ser protegida pelas vértebras, né? Porque ela é uma estrutura muito importante e ela sim tem muita informação nervosa, né? Ela leva informação para cima, para o cérebro, e ela desce com informações de comando. E como ela tem muita informação sensorial, né? Ela manda as informações, ela sim é muito dolorosa, né? Se você lesiona, se você comprime, que é o caso aí, causa muita dor. Não tem nada a ver com o disco, tem a ver com a medula aqui, que é essa parte branca. Não sei se vocês estão com a imagem aí aberta, mas a medula é essa parte bem branca, aqui bem branca, logo atrás dos discos, né? O disco é o cinzazinho, aí dos discos não, gente, das vértebras, né? As vértebras é o cinzazinho, entre as vértebras eu tenho os discos, e logo atrás eu tenho a medula, que é bem branca, um branco bem intenso, né? Então, a correta era a letra B. Então, mesmo que você não soubesse que o disco perdeu a sua funcionalidade porque ele vazou, por eliminação você conseguiria marcar, tá? Então, essa eu acho que talvez fosse a questão mais difícil de todas. Vocês têm dúvidas sobre essas questões? No caso, o anel fibroso, ele não sofre nada, né? O que é lesionado, na verdade, é o núcleo, né? O núcleo pulposo é lesionado e aí ele vaza. Ele vaza do disco. Por consequência, né, o anel fibroso também vai se romper. Mas isso não é a hérnia de disco, né? Tanto que se o núcleo pulposo estourar e o anel fibroso continuar lá, né, ficar tudo certo, ele não vazar, não configura a hérnia. Então, a hérnia é esse lesionamento do núcleo pulposo, né? E quando ele vaza. Deixa eu ler lá como é que está escrito direito. O círculo vermelho marca a condição em que a estrutura do disco vertebral lesionada é o anel fibroso. Na verdade, é o núcleo pulposo, né? O núcleo pulposo que estoura. Aí vai começar um quadro de hérnia de disco. Se ele não estourar inicialmente, né? Não vai ter hérnia. Aí, claro, quando ele vaza, ele vai empurrar todo mundo que está junto. Mas se ele não lesionar, você não vai ter uma hérnia. A origem da hérnia de disco ou da protusão discal, né, é o núcleo pulposo estourar. Agora, se for, por exemplo, um abaulamento discal, que é um desgaste do disco, aí sim é o anel fibroso. O núcleo pulposo vai estar intacto, mas o anel fibroso, né, perdeu aquelas características dele de fibrocartilagem, já está mais molengo. Aí a gente tem um abaulamento de disco, que dói pra caramba também, né? Ou um desgaste de disco, aí sim é o anel fibroso. Mas a hérnia, a protusão, é uma lesão no núcleo pulposo mesmo. Certo? Obrigada. Bom, então vamos Falem continuar. agora ou calhem-se para sempre. Para sempre. Aproveitem, tá? Gente, eu queria só aproveitar também minha fala, Fernanda, rapidinho, enquanto todos estão aqui, para dizer para vocês que as provas práticas já estão corrigidas, né? E aí, semana que vem, eu vou fazer a devolutiva. A da prática eu gosto de fazer pessoalmente, que aí eu mostro o papel, né? Você olha tudinho, e aí a gente faz essa semana, né? Na semana a subturma que passa com a Tinara, aí ela faz, tá?
Não se preocupem que essa semana que vem vai sair. É isso, pronto. Bom, então tá. Então vamos lá. Aqui a questão 17, né? Em relação aqui aos microscópios, né? Nos microscópios ópticos, as lentes que ficam mais próximas aos olhos do observador durante a análise de uma lâmina são, a alternativa correta é a B, né? Oculares, que é a ocular que a gente fica ali próximo do olho, né? Bem simples essa questão. Aqui, um jovem adulto procurou atendimento médico com histórico de dores gástricas, relatou que as dores aumentavam logo após as refeições, acompanhando náuseas e vômitos. Exames de imagem demonstraram a necessidade de biópsia, a qual é mostrada na imagem. Dessa forma, a patologia observou a predominância de um epitélio característico sem alterações patológicas. Esse epitélio pode ser classificado, né, de acordo com a imagem, é um epitélio simples, né, cilíndrico, né, ou um epitélio cilíndrico simples. Aqui não tem erro. Aí aqui a questão 19. De acordo com a lâmina, as características da lâmina 1, as características da lâmina 2 e as características da lâmina 3, né? Era para colocar aqui a alternativa na sequência. Então, a lâmina 1, tipo de tecido que suporta células epiteliais, preenche espaços entre glândulas exócrinas e forma camadas em torno dos vasos sanguíneos, né? Adventícia. Seria tecido conjuntivo frouxo. Então, a alternativa E, né? Que está correta, já começa aqui com tecido conjuntivo frouxo. Pois a lâmina 2, a matriz extracelular é composta principalmente de fibras colágenas de diferentes espessuras que ficam dispostas em diferentes direções. Então, aqui é o tecido conjuntivo denso não modelado. Depois, a 3, células e material extracelular calcificada, com células gigantes móveis e multinucleadas que reabsorvem esse tecido. É a característica do tecido ósseo, tá? Pois a questão 20. Aí tem a imagem, né? E de acordo com a imagem, deixa eu ver o que está escrito aqui. Durante o processo de envelhecimento, as artérias se tornam mais rígidas, gerando quadro de hipertensão arterial no idoso. O processo se dá pela perda do componente de matriz extracelular, mostrado na imagem em campo, que no caso se trata, né, que componente é esse que está presente ali, marcado, evidenciado. São as fibras elásticas, né, que tem até as lamelas elásticas aqui, nas artérias. Pois a questão 21. A questão 21 marca a alternativa correta, né, de acordo com características histológicas do tecido ósseo. Então, a alternativa correta é a C. Então, vamos ver a A. A parte orgânica da matriz óssea é formada por fibras elásticas. Aí já está errado, né? Porque a parte orgânica da matriz óssea é formada por fibras colágenas do tipo 1, tá? E aqui, grande quantidade de proteoglicanos e glicoproteínas, e essas glicoproteínas podem ter participação na mineralização. A glicoproteína não tem participação na mineralização, né? As glicoproteínas adesivas, elas vão estar participando na adesão, né, entre os componentes. Pois a B, no processo de ossificação endocondral, os osteócitos permanecem conectados uns aos outros através dos prolongamentos citoplasmáticos delimitados por canalículos, e novos osteoblastos são gerados a partir de células osteoprogenitoras adjacentes aos vasos sanguíneos. Aí a gente viu que não, né, que a ossificação endocondral, ela é a partir dos condrócitos, né, aqueles na cartilagem epifisária, né, e aí os condrócitos vai ter aquela zona de repouso, depois seriada ou de proliferação, né, e até chegar lá na hipertrófica, depois calcificação e depois o tecido ósseo, né, que é a zona de ossificação. Depois a D. Os canais de Haber não se comunicam, aí já está errado, né, que a gente sabe que os canais de Haber justamente têm essa função de comunicação, né, sendo para que as lamelas concêntricas não sejam mineralizadas no tecido ósseo secundário. Então, está errado.
Nesse sistema, os vasos sanguíneos transversais ocupam o túnel chamado de canal de Volkmann. Aqui, bom, a questão 22. Uma glândula exócrina apresenta dois componentes, uma porção secretora e um ducto excretor. Sobre a organização de uma glândula composta, analise as afirmativas abaixo, né, as corretas. Então, aqui, alternativa C, que somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. Então, por que a 1 está errada? A 1, ela é envolvida por uma cápsula de tecido adiposo, a glândula exócrina composta, né? Então, ela é envolvida por uma cápsula de tecido conjuntivo denso não modelado, né? Lembra que eu até enfatizei que as glândulas exócrinas são envolvidas por essa cápsula de tecido conjuntivo denso não modelado, que envia partições, né, ou septos, dividindo a glândula em áreas chamadas de lóbulos. Na verdade, ela primeiro divide em lobos, né? E aí esses lobos que são subdivididos por septos novamente, formando subunidades menores, denominadas de lóbulos. Bom, aqui a 2 e a 3 estão corretas. Aí aqui a 23. A 23, né? Açúcar é um termo empregado para designar os carboidratos mais simples, incluindo os monossacarídeos e os disacarídeos. Em relação às suas propriedades e características, assinale a alternativa correta. Então, incluindo os monossacarídeos e disacarídeos. A alternativa correta, C, apenas a alternativa 2 e 4 estão corretas. Então, a 1. Errada. A solubilidade dos açúcares é inversamente proporcional ao aumento da temperatura. Então, aqui já está errado, né? Que, na verdade, a solubilidade do açúcar, ela é diretamente proporcional ao aumento da temperatura, né? A classificação dos açúcares quanto à solubilidade corresponde à classificação quanto ao seu poder de adoçamento. Nada a ver isso. Bom, aí a 3. A hidrólise dos açúcares ocorre com a ação de ácidos, calor ou enzimas, né? Então, tá errado, né? Então, a hidrólise dos açúcares, por exemplo, não ocorre com a enzima, né? Os álcools também decompõem os açúcares, produzindo coloração mais acentuada e sabor pronunciado adocicado. Não, também tá errado. Essa questão não foi eu que fiz, mas como os professores não pôde participar, então eu estou fazendo aqui por eles, tá? A 23, a 24 para frente. Aqui, leia as sentenças abaixo sobre a replicação do DNA e responda assinalando abaixo a alternativa correta. A alternativa correta é a D. Somente 2 alternativas estão corretas. Mas quais, né, que estão corretas? Então, as corretas, deixa eu ver aqui. Não, desculpa, gente. A D é a alternativa D, onde está escrito assim, somente 2 alternativas estão erradas. Eu estou tão acostumada a falar correta, né? Então, só 2 alternativas estão erradas, tá? Alternativa D. Então, quais que estão erradas aqui? A primeira, a replicação do DNA ocorre no sentido 5', 3', em uma fita, e 3', 5' na fita oposta. Isso aqui tá correto? Tá errado. Tá errada, né? Então, a gente sabe lá que a adição, né, dos desoxirribonucleotídeos ocorre na extremidade 3', tanto na fita líder quanto na retardada, né? Depois, os fragmentos de Okazaki estão presentes na fita descontínua, formada durante a replicação de DNA. Essa aqui está correta. Pois a 3, a replicação do DNA é semiconservativa e a fita molde tem o sentido 3', 5', para que a nova fita contínua seja formada no sentido 5', 3'. Essa está correta. A 4. As proteínas DNA
helicase e as proteínas ligadoras de fita simples de DNA auxiliam na abertura da dupla hélice de DNA à frente da forquilha de replicação. Também está correto. A5. A síntese de DNA inicia na origem de replicação pela ligação da topoisomerase à fita molde. Não, né? A gente sabe que a síntese de DNA inicia primeiro lá com o primer, né? Que é aquele iniciador de RNA, e depois o alongamento continua com a DNA polimerase. Então, é a 1 e a 5 que estão erradas. Depois a 25. Marque verdadeiro ou falso para sentenças abaixo. Gente, já me deu fome agora, hein? Já perdi a força já de falar. Tô falando aqui no impulso. Vamos lá. Essa também não foi eu que fiz, não. Mas, então, a alternativa B que tá correta, que é verdadeira, falsa, 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 verdadeira, falsa. Só a última afirmação que foi eu que adicionei. Então, a primeira questão, mediadores locais são moléculas sinal que afetam somente células que estão muito próximas às células sinalizadoras, né? Mediadores locais, está correto. Na sinalização autócrina, a célula sinalizadora e a célula-alvo são de tipos celulares diferentes, está errado. Os hormônios são moléculas sinal de sinalização de longa distância que utilizam a sinalização sináptica, nada a ver, né, para alcançar uma célula-alvo em qualquer outro lugar do corpo. O gás óxido nítrico é uma molécula sinal produzida pela esterificação do aminoácido arginina, catalisadas pela óxido nítrico sintase. Também não, está errado. Depois a outra afirmativa. Os receptores associados à proteína G são transdutores de sinal e precisam de um segundo mensageiro para atingir a proteína-alvo na célula. Está correto. Essas questões de sinalização aqui foi muito fácil, né? Não entrou assim muito dentro do assunto, né? Assim, mais específico. Aí depois essa aqui, né? Então, a ligação do hormônio do crescimento ao seu receptor provoca a abertura de canais dependentes de ligante associados ao receptor, que desencadeia eventos de fosforilação em sequência. Essa aqui tá falsa, né? Por quê? A gente sabe que o hormônio de crescimento, ele vai se ligar àqueles receptores de tirosina sinase, né? Que é justamente os receptores de tirosina sinase que está associado com a proliferação e diferenciação celular, tá? Então, esse hormônio, ele não se liga a canais dependentes, tá? Canais. Se liga aos receptores de tirosina sinase. Tá errado. Então, acho que é isso. E aí, gente, tranquilo? Certo? Professora, me diga que eu ainda tenho salvação. Tem, gente. Para tudo tem salvação, né? Enquanto a gente está vivo, tudo tem salvação. Uma amiga minha sempre falava, quando eu desesperava, se não deu certo agora, porque não chegou o final. Aquela frase típica, né? Bom, então é isso. Para alguns, até amanhã, de manhã, né? No morfo. E para os outros, até mais. Para alguns, até a semana que vem. E para outros, até mais, né? Até a próxima. Tá bom? Obrigada, professora. Tchau, professora. De nada. Tchau, Tchau, gente. Obrigado, professora. Tchau, Tchau, tchau. Boa noite. Boa dança para vocês. Tchau, pronto. Boa noite.